Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E essa Copa do Mundo promete entrar para a história, não só pelo futebol, mas também pela tecnologia. A FIFA já confirmou o uso de inteligência artificial em diferentes áreas do torneio, desde a arbitragem automatizada até jogadores escaneados em 3D, análise tática em tempo real e estádios inteligentes. Mas até onde essa transformação pode mudar a forma como a gente vive o esporte? A Copa de 2026 pode ser lembrada como o momento em que o futebol entrou definitivamente na era da inteligência artificial? Você também vai conferir. Xiaomi agora quer conquistar até o mercado de mochilas, BYD quer vender até robôs humanoides e Brasil vira peça-chave na estratégia global da Electrolux. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. Bora entrar no tema do episódio? Para entender como toda essa tecnologia deve funcionar na prática, eu recebo hoje o Gui Zanoni, especialista em inteligência artificial e tecnologia. Durante esse episódio, a gente vai falar sobre arbitragem automatizada, gêmeos digitais dos jogadores, transmissões cada vez mais imersivas, análise preditiva, monitoramento em tempo real e como os clubes já estão usando a inteligência artificial nos bastidores do futebol. Gui, primeiramente, muito bem-vindo ao podcast Canaltech, uma honra ter você aqui com a gente. E eu já queria começar te perguntando, né? Porque quando a gente fala em inteligência artificial na Copa do Mundo, muita gente imagina só estatística ou replay de VAR, né? Mas olhando para o que a FIFA está preparando, a sensação é que a Copa de 2026 pode ser o primeiro grande evento esportivo realmente operado por inteligência artificial. O quanto isso é verdade? Quanto isso é verdade, é totalmente verdade. A FIFA, ela, historicamente, né, o futebol por si só é um esporte que ele não absorve tanto a tecnologia como outros. Então a gente já vê muito uso da tecnologia em esportes americanos, em outros esportes de outras modalidades. Quando a gente fala do futebol, é sempre muito rígido, né, porque existem várias instituições, organizações que regem isso aí. A FIFA deu um passo muito grande agora na Copa 2026, porque ela abraçou a tecnologia de uma forma assim, absurda. Não só dentro de campo, mas fora de campo também. Então, a gente tem, sim, o VAR, os impedimentos, a gente tem a bola com chip, que já não é uma coisa tão nova, né? Já vem lá desde a Jabulani, a famosa Jabulani, mas agora a gente tem muitas outras entregas que a FIFA está prometendo com o uso de inteligência artificial, com IoT, que é a conexão, né, das coisas, enfim. Então, sim, essa é para ser uma das Copas, ou a Copa mais tecnológica do mundo, e é um ensaio daqui para frente do que está por vir, tanto na Olimpíada e nas próximas Copas e em outros esportes também que ainda não abraçaram tanto tecnologia. E aí eu queria perguntar para você, né? Existe alguma tecnologia, não sei se com esse escaneamento, é capaz de prever queda de desempenho, risco de lesão ou até mudanças de comportamento dos jogadores? Essa é uma tecnologia que já existe, tá? Ela é uma tecnologia, a gente pode chamar ela de biotecnologia, porque não é só uma tecnologia do ponto de vista de computação, mas também de biologia e de exames médicos. Então, hoje a gente já tem um exame chamado CK, que através da coleta do sangue pós-jogo, pré-jogo, eu consigo entender qual é o desgaste físico daquele atleta. Isso somado a todas essas estatísticas que a gente vai ter de cada jogador, a gente vai ter um banco de dados completo. E o mais legal, e eu já vou entrar naquele assunto que eu comentei na última resposta, que é o FIFA Pro AI. Esse é um aplicativo que todas as seleções vão ter acesso, e esse é um aplicativo bem videogame mesmo. Pensa num videogame que as seleções vão ter ali num tablet, no computador. Esse aplicativo ele vai dar acesso a todas as informações que vão ser coletadas nos jogos. Então, eu que sou de uma seleção, por exemplo, né, não tão tradicional, sei lá, vamos pegar aqui, por exemplo, o Senegal. O time de Senegal vai ter acesso às mesmas informações que a seleção brasileira, que a seleção da Alemanha, que a seleção de Portugal, e vai conseguir entender e simular um jogo contra essas seleções através do campo digital. Substituições de jogadores, simulação de táticas, e vai conseguir entender, por exemplo, quantos minutos aquele jogador jogou, qual é a média de velocidade, qual é a média de quilometragem, qual é a média de força e impacto na bola, né? Quantas faltas ele faz, se ele faz muito carrinho, se ele não dá muito carrinho, se ele cabeceia bem, se ele não cabeceia bem. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é uma simulação, será possível, né? Uma simulação em tablet, em computador, pré-jogos, para que as seleções se preparem melhor para aquele cenário específico. Isso, para mim, é um game changer, assim, apesar da gente já ter muitas ferramentas hoje que podem nos ajudar, nos auxiliar,
a gente não tinha o sensor, né, a coleta dos dados dos jogadores, e agora a gente vai ter. Então, se a gente somar toda essa parte técnica, a parte biotecnológica e a parte da IA, a tendência é da gente ter jogos muito competitivos, jogos bastante enérgicos, bastante movimentados, e com muitas simulações de possibilidades. Expulsou um jogador, o que a gente pode fazer? O jogador teve tal situação dentro de campo, teve tal desgaste físico no último jogo, ele vai para o jogo, porém, vamos forçar em cima dele ou não vamos forçar em cima dele. Então, tudo isso está na mesa, e é por isso que, de verdade, eu sou fã de futebol, mas sou fã de tecnologia também, eu estou muito ansioso para assistir essa Copa e para entender o nível de competitividade que a gente vai ter com essas tecnologias disponíveis. Mas eu acho que, por outro lado, também tem uma parte da emoção do futebol que vem justamente da questão do improviso, do erro humano e do aquilo que é meio inesperado. Existe um risco dos técnicos, dos clubes começarem a confiar mais nos dados da IA do que na própria intuição? Você acha que existe um limite entre a tecnologia, um limite para a tecnologia dentro do esporte? Eu vejo da seguinte forma: o inesperado ele vai existir. O drible, o chute de fora da área, a bola na trave que bate no goleiro e entra, isso continuará existindo. O que a gente vai ter mitigação é os erros de fato. Onde a gente tem intervenção humana, principalmente nas decisões de campo, né? Então, quando a gente tem um juiz, querendo ou não, bem treinado ou não, a gente pode ter erros, a gente pode ter algum tipo de viés. O que a gente prevê aqui com a tecnologia é que esses erros humanos, e que são erros de direito, né? Ou seja, um impedimento que desclassifica uma seleção que levou 4 anos para estar lá e era um erro. Isso a gente não, pelo menos eu não entendo que seja legal de continuar, e de fato isso deve diminuir cada vez mais. Agora, a surpresa, aquele drible que ninguém esperava, aquele toque de letra, aquela bola na trave, eu acho que isso a gente não vai perder pela natureza do esporte. E Gui, a FIFA também fala bastante sobre estádios inteligentes e monitoramento em tempo real. Como que a IA vai impactar quem estiver dentro das arenas? Todo estádio vai também ser um smart, né? um smart estádio, né? O que significa dizer isso? Que a gente vai ter muitos sensores, muitas câmeras, muita informação sendo gerada de cada estádio. A gente vai poder, por exemplo, né, alguns exemplos, a gente vai entender, ou principalmente para quem vai estar nos estádios, se tem fila, se não tem fila, qual é a cadeira dele digitalmente falando, o caminho até lá, se posso ir agora no banheiro ou não por questões de volume de pessoas, se eu posso comprar um lanche agora ou não. Mais do que isso, né? Qual é a altura do grito da torcida? A gente vai conseguir monitorar. Então, basicamente, o estádio ele se torna um ativo também de experiência, muito mais para quem vai estar presencial, mas também com muitas informações disponíveis para as transmissões usarem. O ponto é, né? Será que as televisões, os rádios, eles vão conseguir usar esse tanto de informação, tanto de dentro do campo como de fora, de uma maneira legal? A gente também está curioso para ver isso. Mas o fato é, a informação vai ser gerada pelo estádio, né? Quantidade de pessoas, volumetria de grito, a questão de volume e disponibilidade de pessoas, movimentação de pessoas ao entorno. Então, isso tudo vai acontecer também. E a FIFA promete, né, através dos seus aplicativos, que a gente vai conseguir acessar as informações, independente da transmissão que a gente estiver vendo, né, de longe, a gente vai ter nos aplicativos várias informações disponíveis na nossa mão, né, no celular. Então, isso também vai ser muito curioso, muito legal de ver. Até onde vai a coleta de dados dos torcedores nesse cenário, né? Existe também uma discussão sobre privacidade desse monitoramento? Sim, essa é sempre uma preocupação. E aí, né, assim, de forma geral, né, o público, as pessoas que consomem a internet, que compram na internet, elas nunca olham muito bem ali o termo de privacidade, né, etc. A gente acaba comprando ingressos, independente se é para a Copa aqui ou não, mas a gente clica em aceito e vamos embora, né? Com certeza, nos termos de privacidade e confidencialidade lá, eles estão coletando essas informações e pedindo a sua autorização, e aí se você compra, provavelmente você deu essa autorização, né? É claro que nesse nível, nesse tamanho de evento, eles não vão capturar algo muito pessoal, né? Muito mais informações de massa mesmo.
Então, acho que não é algo assim tão crítico, mas eu acho que abre aí sim um precedente para futuros eventos, não só eventos de esporte, mas eventos de cultura, eventos de lazer, né? Um parque de diversão, um parque de uma cidade, um teatro, um show de uma grande banda. Então, sim, sem dúvida nenhuma, essa é uma discussão que está muito, muito forte, né? Vive no debate também. Mas eu acho que para agora, na Copa do Mundo, de fato, eu acho que não é uma grande preocupação, porque eles vão capturar muito mais informações da massa, generalistas, né? Não de fato daquele indivíduo. Eu acho que informações do indivíduo vão ser muito mais sobre o controle facial de entrada, se aquela pessoa que comprou aquele ticket realmente é aquela pessoa que ingressou. Isso também tende a diminuir muito a questão de falsificação de ingressos ao redor do mundo, que sempre foi um problema para a FIFA, Sim. né? Então, a tendência é melhorar. Agora, óbvio que é sempre uma discussão um pouco, né? A gente tem que ter cuidado e também é uma questão perigosa, porque no final do dia, nós, com nossos equipamentos, né, celulares, dentro de um ambiente extremamente conectado, de fato, a gente está entregando muitas informações ali que talvez a gente não quisesse ou não queira que sejam publicadas depois. Eu acho que para agora, para esse momento, não será o caso, mas é importante sempre trazer para a discussão. E olhando para os clubes brasileiros, você acha que o futebol daqui, ele está acompanhando toda essa transformação tecnológica ou ainda a gente está um pouco atrasado? Incrivelmente falando, o futebol brasileiro está bastante evoluído nesse sentido. A gente tem hoje, principalmente nos clubes de Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, né? E aqui nacional, clubes que já estão extremamente transformados digitalmente. Então, para quem está me escutando, enfim, me vendo aqui, vai lembrar que quando o seu time sai de campo ali no meio do jogo ou no final do jogo, que os jogadores trocam camisa, basicamente todos eles já estão com um colete por baixo, e aquele colete é basicamente o GPS. Então, cada jogador tem um GPS por jogo, onde esse GPS vai traquear várias informações, velocidade, distância, etc. Então, a gente já coleta algumas informações dos jogadores. Isso já vai para um banco de dados dos times, e todo o tratamento de lesão, treinamento pós-jogo, né, ou seja, para os próximos jogos, se aquele atleta pode competir em alto nível no próximo jogo ou não, tudo isso a gente já consegue meio que mapear e a gente já está fazendo isso aqui no cenário brasileiro. Então, muitos clubes, inclusive, fazem filmagens quase que 360 do jogo, assistem isso depois, tem todo um processo de corte. Então, cada jogador, para você ter uma ideia, quando você vai para um novo jogo, né, um jogo, sei lá, por exemplo, no próximo domingo, eu vou jogar contra o time X, eu recebo quem eu vou marcar, os lances da pessoa ou do jogador que eu vou marcar individualmente, eu vejo os lances deles no meu tablet, no meu celular, eu vejo os meus lances, os que eu errei, os que eu acertei. Então, existem equipes de tecnologia dentro dos clubes já fazendo isso, sabe? Isso é muito interessante. Então, o Brasil tá num nível bem legal já de tecnologia com relação ao esporte, principalmente ao futebol, sabe? Bem legal mesmo. Na sua visão, a Copa de 2026 vai ser lembrada só como uma evolução tecnológica do futebol ou como um momento em que a inteligência artificial mudou definitivamente a forma como o mundo vive o esporte? Pelo bem da tecnologia, olhando agora para a tecnologia, pelo bem da tecnologia, eu espero que ela não seja lembrada por falhas da tecnologia, por gaps, por erros, por problemas, né? É muita coisa nova para um esporte que é extremamente conservador. Então, é bastante entrega nova. Vamos esperar que tudo que esteja sendo prometido tenha sido testado, tenha sido validado. O que eu não gostaria, assim como um ator ativo do ponto de vista da tecnologia, é que a gente fosse lembrado, que essa Copa fosse lembrada pelas falhas da tecnologia, porque se isso acontecer, provavelmente a gente vai dar um passo atrás. Olhando para o campo esportivo, o que eu espero é que os jogadores consigam entregar o seu máximo, que os juízes possam ser os mais justos possíveis, que os lances possam ser incríveis, que a gente possa ver cada chute, cada gol, cada golaço, por ângulos muito legais, muito interessantes, numa qualidade de imagem absurda. Eu acho que nós seremos lembrados, a Copa 2026 vai ser lembrada por essa qualidade, de forma geral, entre os atores, né, os principais atores, que são os jogadores, e a qualidade da tecnologia que vai ajudar eles a extraírem o máximo, né? É isso que a gente espera.
Ai, perfeito, Gui. Queria te agradecer por essa conversa. Eu acho que esse episódio ajuda a mostrar que a inteligência artificial no futebol vai muito além da tecnologia por trás dos bastidores, né? Ela começa a mudar a forma como o jogo é pensado, analisado e até vivido pelos torcedores, né? Então fica o convite para você voltar para a gente conversar mais. Eu agradeço, para mim é um prazer, contem comigo. Eu acho que como recado final, esse processo que a gente está vendo agora no esporte, ele é um prenúncio do que vem pela frente. A IA, ela não por si só, ela não veio para substituir humanos, ela veio para alavancar e tracionar ainda mais a nosso potencial, né? Deixar aquilo que só um humano pode fazer, que é driblar, é chutar de fora da área, é tocar de letra. Então, eu acho que fica aqui também essa reflexão de entender que a IA é um potencializador e é assim que a gente espera que ela atue, por exemplo, nessa Copa do Mundo. Muito obrigado pelo convite e contem comigo. E vamos agora para o Giro de Notícias. E a Xiaomi lançou uma nova mochila funcional que aposta em organização, visual minimalista e preço acessível. O modelo custa cerca de R$ 147 em conversão direta e foi pensado para quem usa notebook, trabalha, estuda ou precisa carregar vários acessórios no dia a dia. A mochila tem compartimentos internos organizados, material resistente à água e estrutura mais leve para aumentar o conforto durante o uso. O lançamento mostra como a Xiaomi continua expandindo seu catálogo para além dos celulares, apostando cada vez mais em produtos de lifestyle e acessórios inteligentes para o cotidiano. E a BYD quer ir muito além dos carros elétricos. A montadora chinesa agora trabalha no desenvolvimento de robôs humanoides que poderão até ser vendidos nas concessionárias da marca no futuro. Inicialmente, os robôs devem atuar em tarefas como atendimento e suporte ao público dentro das lojas da empresa. O projeto faz parte da estratégia da BYD de investir pesado em inteligência artificial e robótica, acompanhando uma tendência forte na China. O movimento mostra como montadoras estão começando a se transformar também em empresas de tecnologia e não apenas fabricantes de carros. E o Brasil deixou de ser apenas um mercado consumidor para a Electrolux e virou uma peça estratégica na operação global da empresa. Hoje, o país influencia decisões internacionais da marca, incluindo o desenvolvimento de produtos e inovação tecnológica. A companhia investiu em fábricas, engenharia e centros de pesquisa no Brasil, usando o mercado brasileiro como laboratório para entender hábitos de consumo e testar novas soluções. Segundo a Electrolux, o consumidor brasileiro é um dos mais exigentes do mundo e isso acabou ajudando a acelerar a inovação dentro da empresa. E o movimento mostra como o Brasil vem ganhando espaço como polo de desenvolvimento tecnológico para grandes multinacionais. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de João Melo e Bruno Bertonzin. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Vicenzo Varim e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!